Seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de domingo, dia do Senhor, dia de luz, dia da ressurreição, dia de renovar as baterias da nossa fé de um modo mais forte com o alimento da palavra e da Eucaristia. Que você tenha um domingo que abençoe toda a sua semana. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, nós entramos na Tua santa presença para pedir o auxílio do Espírito Santo, para que esta palavra que agora nós vamos ouvir, seja para nós palavra de vida, palavra que alimente a nossa fé e nos torne verdadeiros homens e mulheres do Teu Espírito. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo, se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que nós acabamos de ouvir faz com que as pessoas imediatamente guardem o quê? Marcos capítulo 3, versículo 29, onde Jesus disse: quem blasfema contra o Espírito Santo nunca será perdoado. As pessoas são invadidas pelo pânico e pelo medo diante destas palavras. E sem uma compreensão correta, profunda, isto vai continuar no coração das pessoas, impedindo que elas cresçam. Aquela vida abundante que Jesus veio trazer para todos nós. Jesus não nos quer debaixo de jugos, como por exemplo o medo.
Mas Jesus veio para nos libertar, para nos tornar novos homens, novas mulheres. Por isso, no encontro com os seus familiares e os mestres da lei, nós vamos ter a resposta positiva para entender o que é que significa esse pecado contra o Espírito Santo. Os seus familiares o chamavam de louco. Os mestres da lei diziam que ele estava possuído pelo demônio e ele agia pelo demônio. Porém, a pergunta é: como é possível Jesus ser louco, possuído pelo demônio e realizando as obras que ele realizava? Que obras? Ele pregou a palavra de Deus, trazendo esperança, chamando os homens e as mulheres de boa vontade para voltarem para Deus. Ele perdoou os pecadores, curou os enfermos, libertou as pessoas possuídas pelo demônio. Portanto, somente fez o bem, realizou sinais e prodígios. Jesus, diante da afirmação dos mestres da lei e dos seus familiares, faz 3 afirmações importantíssimas. Satanás não expulsa Satanás. Um reino dividido não se mantém. Uma família dividida não se mantém. Assim, este pecado contra o Espírito Santo é a pessoa reconhecer a ação do Espírito Santo, mas por algum motivo a atribui a Satanás. Não é um pecado como os demais, que Jesus disse que serão perdoados. Por exemplo, roubar, matar, adulterar, mentir, a desonestidade, o egoísmo, etc. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento do coração. Veja, né? A gente até derrapa, porque é o coração que fica gelado, é o coração que fica indiferente, não reconhecendo e nem aceitando a obra de Deus. É uma recusa em aceitar a mensagem de Deus, apesar de saber no íntimo que ela está certa. Repare, tudo aquilo que divide em qualquer nível, família, trabalho, amizades, escola, igreja, não vem de Deus, é do demônio. Nós temos que entender que aquilo que vem de Deus une, aquilo que é do demônio divide, cria mal-estar, está sempre tentando justamente se impor, afastar as pessoas que pensam diferente, que não concordam com as suas ideias. O diabo é assim. Nós temos que buscar aquilo que é a vontade de Deus. Por isso Jesus disse no Evangelho: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. A essência do cristão é muito mais do que somente uma doutrina. A doutrina é importante, ela é necessária, mas antes eu tenho que ter um encontro, um relacionamento pessoal com Deus. Deus não pode ser uma ideia, Deus não pode ser alguma coisa distante, mas Deus tem que ser aquele que está presente em minha vida, que me inspira, que me levanta, que me renova, que age em minha vida. E isso acontece quando a cada dia nós deixamos o Espírito Santo ir transformando a nossa mente e o nosso coração. Peçamos esta graça, que o nosso coração não se endureça,
mas que o nosso coração se abra como o coração de Maria Santíssima. Pai querido, derrama a tua bênção para que a cada dia nós possamos fazer a tua vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sente Deus como seu amigo? Ele falou ao seu coração? Então deixe um comentário e espalhe a mensagem que você acabou de ouvir. Compartilhe.